Constantino foi imperador romano de 305 até 337. Ele foi imperador, sucedeu ao seu pai, imperador Constâncio Cloro, e quando ele se tornou imperador, aconteciam duas coisas muito importantes no Império Romano. Em primeiro lugar, a terrível perseguição de Diocleciano. Quando Constantino se tornou imperador, no oriente do Império Romano, nessa altura, né, estava ocorrendo uma terrível perseguição na igreja que seria a pior. Né? Ela tinha ocorrido no Ocidente, tinha cessado no Ocidente, mas continuava no Oriente. Mas em todo o Império Romano já tinha deixado chagas terríveis de dezenas de milhares de cristãos mortos, heroicamente por Cristo, pela igreja. Então essa é a primeira coisa. A segunda era uma desestabilização da unidade do Império Romano, porque Diocleciano o imperador Diocleciano, aquele mesmo que deu início à perseguição, havia instituído no final do século III uma divisão do Império para 4 imperadores, um dos quais era o pai de Constantino, né? Um sistema chamado tetrarquia. O Império, na verdade, seria dividido em 2, era parte do mesmo Império, mas dividido administrativamente, pelo menos, né? Para um imperador oriental, para um imperador ocidental, e abaixo de cada um desses 2 havia um imperador, né, a ele submetido, que sucederia o imperador oriental, o Augusto do Oriente, o Augusto do Ocidente, após a morte desses. Enfim, não precisa entender isso, não. Tratamos detalhadamente disso na aula sobre essa época, na Escola de História da Igreja, mas não vem ao caso. A questão é que Constantino se viu num conflito sucessório. Ele reclamava, por ser filho de Constâncio Cloro, o trono do Império do Ocidente. E o filho do antigo imperador Maxêncio, reclamava o trono do Ocidente também. E Constantino quando ele foi aclamado imperador, ele estava na Britânia, em York, né, atual Inglaterra, e desembarcou no Ocidente. As tropas o aclamaram imperador para reclamar, não é, o controle sobre o império inteiro. E Maxêncio tinha o controle de Roma. Então Constantino organizou um exército e marchou. Ele era jovem, ele tinha, sei lá, ele tinha pouco mais de 30 anos, né? Constantino, nessa altura. Ele partiu para a Itália para derrotar Maxêncio e arrebatando Roma. Né? E o exército de Maxêncio era muito superior ao dele. Né? Claro que alguns historiadores exageram essa superioridade numérica, mas é indiscutível que se tratava de um exército mais numeroso e de um exército que tinha uma certa vantagem, pois ele estava dentro de Roma, estava protegido pelas muralhas de Roma, enquanto o exército de Constantino precisava entrar em Roma. Pois bem, ele marchou pela Itália, teve vitórias impressionantes, mas o exército foi diminuindo quando ele chegou às portas de Roma para invadir Roma. Dentro de Roma, Maxêncio oferecia o seu sacrifício, né, aos deuses para obter a vitória na batalha que ocorreria no dia seguinte. E Constantino também estava fazendo as suas orações no acampamento militar, né, ao Deus que ele cultuava, que era o Deus Sol Invictus. Quando, conforme narrou o próprio Constantino posteriormente, a 2 escritores importantes do período, Eusébio, bispo de Cesareia, e Lactâncio, para os 2, Constantino narrou que teve uma visão no céu. Né? Apareceu para ele um sinal, não é? Da cruz, que dizia: In hoc signo vinces, sob este signo vencerás. E mais tarde, naquela mesma noite, Jesus apareceu para ele e deu-lhe o sinal que ele deveria marcar nos escudos dos seus soldados para vencer Maxêncio. Constantino conhecia os símbolos cristãos porque sua mãe era uma cristã, inclusive uma santa, né? Santa Helena. Ele não era cristão, mas a sua mãe era. E no dia seguinte, dia 27 de outubro de 312, travou-se a batalha, a chamada Batalha da Ponte Milvia,
É uma batalha que ocorreu sobre uma ponte chamada Ponte Milvia, que não fica mesmo, sob o rio Tibre, e o exército de Constantino, com o símbolo da cruz marcado nos escudos, venceu Maxêncio. E Constantino, que foi morto. E Constantino entrou vitorioso dentro de Roma como imperador do Ocidente. Teria sido esta visão do dia anterior à batalha, portanto, 26 de outubro, da noite de 26 de outubro de 312, que teria sido o primeiro passo para Constantino, de fato, se converter. Aí, não é? Vem aquelas questões absurdas, né? Constantino se converteu ou não? Muita gente alimentada por certa cultura pop, má cultura, como é o caso do Código da Vinci, né? Que diz lá, de modo muito claro, que Constantino não se converteu coisa nenhuma, etc. Para quem conhece a vida dele, para quem viu o que ele fez pela igreja, vê que de fato o homem se converteu. Mas a conversão dele foi progressiva. A conversão dele não foi instantânea. É muito perceptível isso. Nós podemos dizer que ali Constantino abriu os olhos para o cristianismo. De fato, abriu. E a gente vê que, por volta de 8 anos depois, quando ele chega no Oriente, depois de vencer Licínio, eu vou falar disso daqui a pouco, ele já é cristão mesmo. Então, foi um processo que demorou uns 8 anos. Mas, no ano seguinte ao seu primeiro passo de conversão, porque ele não se batizou, né? Ele foi batizado no leito de morte. Isso era uma prática terrível que existia naquela época, que a igreja depois condenou. São João Crisóstomo fez isso e depois condenou essa ideia, né? De retardar o máximo o batismo para ser batizado e morrer sem pecado e ir direto para o céu. Né? Constantino fez isso, esperou a doença que o mataria para ser batizado. Ele foi catecúmeno durante mais de 20 anos. Enfim, 25 anos. Então, ele não foi batizado, ele foi a vida toda, desde ali, catecúmeno. Mas, um ano depois, este primeiro passo em direção à sua conversão, ele decidiu, em comum acordo com o imperador do Oriente, ele era o imperador do Ocidente romano, em comum acordo com o imperador do Oriente, Licínio, assinar uma série de decretos conhecidos, né, pela história como Édito de Milão, em 313, que dava ao cristianismo liberdade de culto, de existência. Licínio era pagão fervoroso. Né? Então, o que Constantino fez para convencê-lo a assinar esse decreto consigo foi que, apesar de o Edito de Milão mencionar os cristãos, né, ali diz em seguida, né, não apenas os cristãos e todos aqueles que possam cultuar seus deuses, enfim. O objetivo de Constantino era dar liberdade à igreja. Né? Agora com os cristãos tendo plena cidadania, algo que não tinham, enfim. Mas, para que Licínio concordasse, ele ali adicionou também todo o resto. Para evitar qualquer tipo de perseguição aos cristãos, acabou admitindo os seguidores de outros cultos também nessa liberdade. E esse marco foi importante, né? E foi importante mesmo. Durante um tempo eu até negligenciei um pouco a importância do Édito de Milão, mas quando a gente considera as consequências jurídicas, porque houve outros éditos de tolerância anteriores ao dele, né? Como o Édito de Tolerância de Galiano, de 260, o Édito de Tolerância do terrível perseguidor Galério, em 311. Mas o Édito de Milão não foi simplesmente um édito de tolerância. Né? A partir dali, os cristãos poderiam ser plenamente cristãos sem serem incomodados por causa da sua fé em qualquer ofício, em qualquer posição, com plenos direitos perante os tribunais civis, enfim. Então foi algo que juridicamente foi de uma importância muito grande. Né? E foi isso que ele fez. Então considerem, esse foi o primeiro passo dele. Né? Mas considerem, muita gente entende que Constantino foi o
aquele que teria tornado o cristianismo religião oficial do Império Romano. Entendam de uma vez que isso é mentira. Poderia ter sido, não teria problema, mas não foi. Ok? Ele declarou o cristianismo lícito em 313. Quem proclamou o cristianismo religião oficial do Império Romano foi o imperador Teodósio, em 380. 43 anos depois de Constantino morrer. Certo? Então Constantino não fez nada de religião oficial. Vamos dizer, mas é religião oficial e Constantino está errado. Ok? Pois bem. Mas então foi só isso que ele fez? Não. A questão é que, por mais que a conversão dele tenha sido progressiva, como ele de fato se interessava pela igreja, o catolicismo, de religião mais perseguida, tornou-se a mais favorecida pelo império, apesar de ser ainda uma religião minoritária e que estava longe ainda de ser a maioria do Império Romano, mas que era a religião do imperador. Então, Constantino não deixou de dar provas e mais provas de simpatia à igreja durante toda a década de 310. E foi justamente esta simpatia que Constantino demonstrava com provas concretas. Eu vou listar ali daqui a pouco. Em provas concretas, a igreja que fez com que o imperador do Oriente utilizasse os cristãos para atacar Constantino. Licínio, imperador do Oriente, como eu falei, pagão fervoroso, se desentendeu por questões políticas com Constantino e, como uma forma de retaliação pelas vitórias que Constantino lhe infligia, desencadeou ou ressuscitou. Por isso que não foi uma nova perseguição. Na verdade, a perseguição de Diocleciano que for ali, apaziguada por Galério em 312, foi ressuscitada por Licínio por volta de 317. E morreram mártires, novamente. E porque Licínio sabia que o seu rival gostava dos cristãos. Mas esse foi também o tiro do pé, no pé de Licínio, que fez com que Constantino deixasse a sua coexistência pacífica com ele para armar um exército, partir para o Oriente e destruir Licínio, tornando-se o único imperador romano. Isso foi já na década de 320. A essa altura, apesar de não batizado, Constantino já era plenamente, pelo menos, cria na igreja, cria em Jesus Cristo. E quais foram as provas reais do que Constantino fez pela igreja? E que, na verdade, primeira coisa que vocês precisam saber, tudo que Constantino fez não foi nada dentro da igreja, no sentido de que ele mudou coisas dentro da igreja. Ele interferiu em coisas dentro da igreja, a gente vê principalmente na década de 330, depois do Concílio de Nicéia, mas intervenções pontuais, já intervenções em casos específicos, mas não mudando a estrutura da igreja, a fé da igreja, o que a igreja era em si mesma. Ele fez coisas para beneficiar exteriormente a igreja e para facilitar o trabalho da igreja, o crescimento da igreja. Então, vou listar aqui algumas coisas para vocês que Constantino fez enquanto imperador e que se relacionavam profundamente à sua nova fé. Ao se tornar imperador, Constantino mandou cunhar imediatamente em toda a parte moedas com o monograma de Cristo, o cristograma, com as duas letras gregas Chi, Rho. E posteriormente ele mandou, Império Pagão ainda, ele mandou que fossem cunhadas moedas com o sinal da cruz. Ele ordenou que todos os bens confiscados da igreja durante a perseguição de Diocleciano fossem devolvidos, não apenas os bens da igreja, mas também os bens dos cristãos individuais. Ele abriu o tesouro público para a reconstrução de todas as igrejas destruídas e danificadas durante a perseguição. Ou seja, todas as igrejas, o primeiro édito dos 4 de perseguição de Diocleciano,
O primeiro deles ordenou a destruição, a demolição das igrejas. Constantino agora abria o tesouro público do Império Romano para a reconstrução dessas igrejas. A esposa de Constantino, assim que Constantino tomou Roma, né, a esposa dele, Fausta, doou ao Papa São Milcíades, o Papa da época, o seu próprio palácio, para ser a residência do Papa no bairro do Latrão, em Roma. E lá ficava o Palácio do Latrão, que seria, durante séculos, a residência papal, e junto dele seria reconstruída uma basílica, que é a Catedral de Roma, que é a Basílica de São João de Latrão. Ele concedeu isenção de taxas municipais para os sacerdotes, ou seja, o mais antigo exemplo da não taxação da igreja. Proibiu os judeus de apedrejarem aqueles entre os seus que se tornassem cristãos, ou seja, todo aquele judeu que quisesse se tornar cristão poderia se torná-lo sem que a comunidade judaica, né, punisse. Ele autorizou a elaboração de testamentos em favor da igreja, permitindo, né, que os fiéis deixassem bens para a igreja. Concedeu jurisdição civil aos bispos. Reconheceu o domingo como o dia do descanso. Aí vem aquelas mentes loucas, não é? Todas tortas, que distorcem tudo, que dizem que Constantino, quando fez isso, tornou o domingo o dia do descanso na igreja, sendo que ele tornou o domingo o dia do descanso no império por ser o dia do descanso na igreja. E o domingo era já o dia do descanso da igreja, peguem lá a carta de Santo Inácio, não esqueci, acho que Australios, em que ele diz, de uma forma muito clara, em outra das cartas ele reafirma, estou citando Santo Inácio porque é o mais antigo, nós podemos citar outros. Perdão. Ele diz lá, os judeus guardavam o sábado, nós não mais guardamos o sábado, nós guardamos o dia que o Senhor ressuscitou. O que Constantino fez? Tornou o dia que o Senhor ressuscitou, o Dominus, não é? O dia de descanso em todo o império, porque é o dia do descanso da igreja. Ele suprimiu o suplício da cruz, ou seja, proibiu a crucifixão, né? E proibiu que os criminosos fossem marcados no rosto com ferro em brasa. Inclusive, isso é bonito, porque quando ele emitiu o decreto proibindo que os criminosos fossem marcados no rosto, ele diz assim, sendo o homem feito à imagem e semelhança de Deus, não fica bem que os rostos das pessoas sejam marcados, né, com ferro. Ele estabeleceu, e também já influenciado pela moral e pela caridade cristã, ele estabeleceu assistência do Estado para crianças abandonadas, editou leis melhorando a vida dos escravos, tomou medidas contra o adultério, contra a manutenção de concubinas por parte de homens casados, contra o rapto de donzelas e contra a sua prostituição pelos tutores. Ele ordenou que os soldados do palácio e todos que o cercavam observassem a castidade e impregnou o direito de princípios evangélicos, né? Várias outras leis profundamente relacionadas à fé cristã. Bom, e ele é lembrado hoje também, não é, Constantino, pelas grandes obras que ele empreendeu pela igreja, não é? A construção das grandes basílicas de Roma, de São Pedro, de São Paulo, de São João de Latrão. A sua filha Constança construiu a Basílica de Santa Inês, em Roma, e várias outras basílicas em todo o Império relacionadas, não é, sobre os locais em que os mártires haviam sido sepultados. Ele é muito lembrado também por ter financiado a expedição de sua mãe, Santa Helena, para a Terra Santa. Expedição essa que descobriu os locais sagrados relacionados à vida de Cristo e construiu a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, a Basílica da Natividade, em Belém, a Basílica da Anunciação, em Nazaré, enfim, e que descobriu, por fim, a Santa Cruz, a Vera Cruz, no Monte Calvário, no Gólgota. Bom, então ele também se cercava de bispos, né? Os bispos eram seus principais conselheiros. Quando a igreja viu-se dividida, houve duas questões doutrinárias importantes na época dele, uma maior do que a outra, uma pior do que a outra, que foi, em primeiro lugar, a questão donatista, a heresia donatista, que ele interferiu diretamente para apaziguar a igreja, que estava dividida por causa disso, e depois a querela, a controvérsia ariana, que desde o final da década de 310 estava lá causando problemas à igreja.
Por isso que ele, utilizando o tesouro imperial, não é, ele reuniu um concílio geral, né, com a concordância do Papa São Silvestre, ele reuniu um concílio geral na cidade de Nicéia, e neste concílio todos os bispos reunidos, sem nenhuma interferência dele, como ao contrário do que afirmam por aí, não é, eles elaboraram o nosso credo, né, o credo niceno constantinopolitano. E Constantino abriu os tesouros do Estado para financiar a vinda dos bispos de toda a região do Império, com uma comitiva de até 6 pessoas, de até 6 acompanhantes, e, enfim, tudo que ele pôde fazer pela igreja, ele de fato fez. E quando ele percebeu que a morte estava chegando, ele pediu para ser batizado. E assim que ele foi batizado no leito de morte, como eu falei, já tinha quase 70 anos, ele disse, né, que aquele era o dia mais feliz da vida dele. Né, e ele morreu, e em seguida